2002, eu tirei férias, eu tinha tirado outras férias, mas em novembro de 2002, eu tirei férias da Record lá em Cuiabá, da TV Gazeta, e eu falei, olha, eu vou ver minhas tias em São Paulo. Né? Deixa eu lembrar, eu já estava casado, já estava casado e com o Guilherme. O Guilherme já tinha nascido, o meu mais velho, o teu xará, Gui. Meu xará. O teu xará. E eu falei o seguinte, não lembro se ela não quis viajar porque ele era pequeno, não lembro exatamente quais circunstâncias, mas eu viajei sozinho. E aí o seguinte, quando eu avisei São Paulo, até hoje ele trabalha na Record em São Paulo, o Grego, um grande amigo lá na Record em São Paulo que eu tenho. Eu falei, Grego, ele trabalhava na rede, ele era o contato de todos os repórteres das outras emissoras que geravam matérias, geravam reportagens para São Paulo. E eu falei, Grego, eu estou indo ver minhas tias em São Paulo, posso visitar a Record? Ele falou, mas lógico, será um prazer, vou te receber de braços abertos. E eu fui para São Paulo passar férias, tudo, fiquei uns dias na casa de uma tia minha, né, da minha tia Magali, e aí eu falei assim, liguei para o Grego, eu falei assim, isso num domingo, eu tinha o contato dele, eu falei, Grego, posso ir amanhã na Record? Ele falou, vai. Cheguei lá na Record, tudo, fui muito bem recebido, hoje tem gente que trabalhou comigo lá, que está na Globo News, outro que está no SBT, outro que está na CNN, né? E fui muito bem recebido por todo mundo. Aí, para não ficar parado no meio da redação, na época, o Grego e o chefe de reportagem, na época, um dos chefes de reportagem, Daniel Evangelista, que hoje está na Globo News, eles falaram assim, pô, ao invés de você ficar parado aqui, você não quer sair com um repórter? Ver como que é a rotina de um repórter nacional da Record? Falei, vamos lá. Saí com o Lúcio Tabarelli, que trabalhou também no Brasil Urgente, tudo, um grande amigo. Aí, primeiro dia, saí com o Lúcio Tabarelli, no final do dia, o Grego chegou e os outros chefes de reportagem, vem amanhã, você vai ficar fazendo o quê em São Paulo? Vai ficar lá na casa da sua tia? De férias, vão trabalhar. Tá de férias? Não, vem amanhã. Já eu fez voltei na terça-feira. Intercâmbio. Eu voltei na terça-feira. E para todo mundo, eu estava de férias. Sim. Né? Cuiabá, né? Todo mundo... ele foi viajar para São Paulo. Ninguém sabia que eu estava visitando a Record. Né? Ou se tinha, acho que era uma pessoa só da Record em Cuiabá, sabia que eu estava indo visitar, que eu estava indo lá, né? Tinha ido na segunda, voltei na terça, aí na terça-feira, olha, você vai sair com o Carlos Cavalcante hoje, o mesmo Carlos Cavalcante que tinha participado daquela fase áurea do Aqui Agora no SBT. Sim. E aí saí com o Carlos Cavalcante, outro grande amigo, querido amigo que eu tenho também. E aí, no final do dia, não quer voltar amanhã? Volta amanhã, quarta-feira. Eu voltei. Mas nessas saídas que vocês davam, vocês faziam alguma cobertura? Não, eles faziam a reportagem, entravam ao vivo e eu ficava só observando como que era trabalhar, né? Enquanto que em Cuiabá eu fechava 3 VTs, né? 3 VTs, em São Paulo o repórter fechava um VT e tinha o motoqueiro já colado no carro de reportagem para pegar a mídia, para pegar a fita e levar para a emissora editar. Né? Pensar nisso hoje. Então, assim, eu queria ver a rotina de um repórter, né? E aí na quarta-feira eu voltei e o Carlos Cavalcante não foi trabalhar. Deu uma diarreia no Carlos Cavalcante. Inclusive, eles brincam comigo até hoje. Que o Mota deu pro comer. Até hoje falam, o que você deu pro Cavalcante? Vocês pararam para comer onde? Eu falei, nós paramos para comer na 25 de março. Ah, tá. O que você colocou na bebida dele? Eu não coloquei nada, Deus está de prova. E aí o seguinte, olha, a equipe está parada. Quer gravar uma reportagem? Eu falei, quero. Seguinte. Nunca negou nada na tua vida, Mota. Sempre foi quero. Eu aprendi o seguinte, eu aprendi a aproveitar as oportunidades. Milton Neves me explicou que não existe sorte, existe talento e aproveitamento de oportunidades. Verdade. Né? Trabalhei com Milton Neves também na Record. E aí é o seguinte, você vai para a Zona Sul de São Paulo, a Record fica na Barra Funda, Zona Oeste, né? Você vai para a Zona Sul de São Paulo, lá em Santo Amaro, rebelião num distrito policial. Tem lá um anexo. Só isso. Tem um anexo lá, tem carceragem no distrito policial. Na época que São Paulo, todo o distrito policial praticamente tinha uma espécie de mini cadeia. Vai lá. E eu cheguei lá, ganhou proporção o negócio e mandaram um link para entrar ao vivo. Caraca.
eu fechei uma reportagem, a gente fala fechar a linguagem técnica, Sim. né? Eu gravei uma reportagem e entrei ao vivo. Quando eu estava voltando para a Record, né? Isso já o que 7 da noite, estava claro ainda, né? Perto do verão, começou a chover. Mas não é aquela chuvinha, não. É aquela chuva que Torrencial. para São Paulo. Eu cheguei na redação, o Luiz Gonzaga Mineiro, que era o diretor de jornalismo da Record na época, estava assim, ó. Quem é que foi embora? Qual repórter está aqui ainda? O Lúcio está aqui? Lúcio, segura o Lúcio. Márcio Campos, que hoje está na Band. Sim. Cadê o Márcio Campos? Desceu para comer, está lá na lanchonete. Pega ele antes que ele vá embora lá, traz ele para cima. Olhou para mim e falou assim, adorei a sua reportagem, adorei o seu link. Você tem medo de moto? Olhou para mim e só perguntou isso. Eu me cagava de medo de moto. Eu não tenho carteira de moto, eu tenho carteira só de carro. Eu me borrava. E ele chegou, e eu falei, não. Claro que não. Então é o seguinte, você faz motolink? Eu sei que você está de férias. O Daniel Evangelista, o Gilmar, a Mariana já me contou, todo mundo já me contou, o Grego já me contou, mas assim, você fez um belo trabalho à tarde para o Cidade Alerta. A gente vai ter a segunda edição do Cidade Alerta. Eles derrubaram o programa do Otaviano Costa na época. Sim. Era Jogos de Família. Derrubaram o Otaviano Costa para fazer o plantão do Cidade Alerta. Não, por causa da chuva. Por causa da chuva. Parou São Paulo. Parou São Paulo. Então, assim, o Jornal da Record acabou e a audiência do Jornal da Record, que já estava cobrindo a enchente, estava muito boa. Eles derrubaram o Otaviano Costa e colocaram o plantão do Cidade Alerta. Aí estava a Mara Cortes, eu, Márcio Campos e quem mais? O Lúcio Tabarelli. No dia da chuva foi o dia da rebelião. No dia da tarde, tudo no mesmo dia. À tarde, é tipo a gente aqui hoje. À tarde teve rebelião. Inclusive, na rebelião, foi a primeira vez que eu assisti um disparo de munição antimotim, né? Bala de borracha, né? Porque eu estava lá do lado, de repente, quando entrou o choque, eu estava do lado, eu vi tudo, né? Aspirei um pouco de gás de pimenta, tudo, mas faz parte. Mas você imagina como é que eu estava, né? De adrenalina lá em cima, né? Isso à tarde. Aí o Márcio Campos vai para o helicóptero da Record, para o Águia Dourada. Você vai com o motolink lá para Moca, lá no Rio Tamanduateí. O Tamanduateí transbordou, você vai para lá e vai mostrar os transtornos. As férias do Mota, acabando São Paulo e ele lá fazendo... Aí, detalhe. Tudo poderoso. Só que é o seguinte, passa lá no PJ, lá embaixo, setor PJ, e coloca um macacão para não se molhar. Aquele que vem até aqui em cima? Aquele que vem até aqui em cima. Coloca um macacão e escolhe lá um capacete para você sair com o motolink. Lá fui eu. Eu fui de olhos fechados, da Record até a Moca. Nunca rezou tanto na vida. Até o Rio Tamanduateí. Entrei ao vivo. Já era o Datena. O Datena tinha feito a primeira edição do Cidade Alerta. A primeira edição do Cidade... Naquela época o Cidade Alerta dava 20, 23 de audiência. A novela da Globo dava 16, a novela das 6, a novela das 7 dava 20. E aí... Eu quero imagens, ele já estava falando. Me dá as imagens aí, comandante Abilton. Né? E aí eu cheguei, no meio da enchente... tem o macacão, ele, digamos que ele protege até a página 12. Porque você vai caminhando assim e a água daqui a pouco estava na cintura, daqui a pouco eu desci, né, e caiu uma aguinha e ficou uma aguinha geladinha ali lá no cox, digamos assim, no fiofó. E eu cheguei na emissora e fui trocar de roupa e subi. Quando eu subi, todo mundo fez uma festa comigo. Falou assim, cara, você foi muito bom. Aí o Datena, eu estava na redação sentado e esperando o Lúcio Tabarelli para me dar carona. Ele ia me dar uma carona até o metrô, para eu ir dormir na casa da minha tia, que ela morava na região da Saúde, lá em São Paulo, Zona Sul. E aí o Datena entrou e falou assim, esse gordinho é aquele que tá passando férias aqui? Assim? Todo mundo sabia das férias do cara. Todo mundo já sabia. Aí o Luiz Gonzaga Mineiro falou, seguinte, Mineiro, se você não contratar, eu vou contratar. Eu sorri, meu rosto até travou. Porque foi um sorriso de orelha a orelha. Que legal. E aí o seguinte, o Mineiro me chamou, o Datena entrou na sala do Mineiro, o Mineiro me chamou, entra aqui. Aí o Mineiro chegou e falou assim, você ganha quanto em Cuiabá?
Eu não fui filho da puta. Eu disse Jogou exatamente aquilo que eu ganhava. Ele falou assim, eu te pago 3 vezes esse valor. Bah. Você vem pra cá? Não, claro que Imagina. Né? Detalhe. Chama Galinha, vou ficar aí uns 3 anos. Aí detalhe, eu fiquei um tempo ainda na minha tia. Né? Detalhe, ele falou, ó, eu te dou semana... Fica ainda essa semana aqui fazendo... E o pessoal de Cuiabá já me vendo ao vivo, me vendo pela rede sem entender nada do que eu tava fazendo. Não, né?